Boa noite, pessoal. Bom, a vitória do Milei foi uma coisa que mexeu aí realmente com o meu conceito de previsibilidade daquilo que a gente consegue antecipar. Porque, na minha opinião, a América Latina inteira e, de certo modo, o mundo todo tem recentemente caminhado a passos largos para o comunismo. O comunismo tem tomado conta de vários países, inclusive o próprio Estados Unidos. O Partido Democrata, ele nunca foi tão progressista quanto é hoje, né? Ele está se aproximando muito de um partido verdadeiramente comunista, e tem a Kamala Harris no vice, apoia o Black Lives Matter, tem financiamento do George Soros, então toda uma agenda globalista, comunista, progressista, né? E, surpreendentemente, nós vemos aqui a vitória do Milei, que dentro do jargão progressista, considerado de extrema direita, né? Eu não diria isso. Ele seria um liberal, e ele se declara como sendo um libertário. Então, é uma coisa totalmente surpreendente, porque o sistema todo da Argentina, ele já está aparelhado aí desde o final do governo do regime militar pela esquerda, né? Isso era um processo que já vinha ocorrendo já com o peronismo, que inicialmente era de direita, depois virou um populista, depois virou esquerda, e depois entrou o regime militar, que quebrou esse ciclo, e depois, agora, com a saída dos militares do poder, entrou o kirchnerismo no poder e ficou aí basicamente governando o país durante mais de 30 anos, até mais do que no Brasil. Então, eles têm uma taxa de pobreza de 50%, de 10% das pessoas estão na miséria, e eles têm províncias como Buenos Aires e outras localidades mais centralizadas ali, que basicamente metade da população depende da ajuda do governo ou são diretamente funcionários do governo. Então, é totalmente surpreendente essa vitória, e ele ter sido capaz de mobilizar. E também politicamente foi um erro muito grande do Fernandes tentar colocar o Sérgio Massa, que é basicamente o responsável pelo fracasso econômico do governo dele, tentar emplacar ele como presidente. Mas nós sabemos de toda a política suja, a forma que a esquerda trabalha para entrar no poder e depois para se manter no poder. Eles aparelham tudo e depois não saem nunca mais, né? É o que acontece aqui no Brasil. Durante todo o governo do PSTB, houve todo um aparelhamento da esquerda, e isso daí abriu as portas para que desaguasse no comunismo de Lula, que finalizou seu processo de aparelhamento, né? Suspeitávamos até que ele não teria conseguido fazer isso com as Forças Armadas, e vimos agora que foi um tremendo engano. Achávamos que a Polícia Federal pelo menos teria sido poupada, também nos enganamos, né? Então vocês vejam em que ponto que a situação chegou. E agora eles tomam conta de tudo, né? E Lula comanda o Foro de São Paulo, e que tem todos os seus tentáculos de poder, tentaram interferir nas eleições da Argentina, não conseguiram, não lograram êxito. Aliás, eles conseguiram interferir sim, porque fizeram empréstimo, colocaram suas equipes de marketing a serviço do candidato do governo, mas nem mesmo isso foi capaz de deter a vitória incrível do Milei. E ele é um candidato libertário, e muita gente não sabe, não entende o que isso quer dizer. Ele não é um conservador, ele não é um liberal, ele é um libertário. Então esse vídeo que eu quero fazer aqui, talvez tenha que se estender por alguns vídeos, porque é um assunto longo. Eu vou tentar explicar o que é o libertarianismo, e se ele vai ser, como isso pode influenciar o governo dele, né? E quais são as perspectivas dentro dessa teoria, né? Bom, pessoal, então enquanto eu estava preparando aqui esse vídeo, eu percebi que vai ficar bem longo, porque tem uma história bastante extensa a respeito do libertarianismo. Então eu só queria deixar para vocês aqui um resumo assim muito rápido do que é o libertarianismo
e aí, de acordo com o interesse que o público demonstrado, aí sim eu vou investir aqui para fazer o vídeo, porque eu fiz a parte do áudio, fiz a parte do texto e tudo mais, mas agora eu precisaria editar, ilustrar tudo isso daqui, e o que vai tomar um tempo bastante razoável. Eu só quero fazer isso se realmente o público tiver demonstrado interesse no assunto. Então, só para fazer aqui um ponto rápido, o libertarianismo ele foi fundado basicamente por Rothbard e por Mises, tem participação grande do Hayek, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que foram grandes economistas que conseguiram entender o mecanismo de formação de preços e de mercado. Então, a fundação do libertarianismo está muito centrada dentro da liberdade econômica e a ausência de interferência do Estado no maior nível que for possível, né? É desejável que o Estado, inclusive, deixe de existir, né? Sabemos que isso é bastante improvável, né? Porque existe a necessidade de garantia de segurança, lei e ordem, que são coisas mínimas que talvez o Estado tenha que prover. Mas o Mises ele explica, por exemplo, a formação de preços, que é baseada no livre mercado, nas livres trocas entre as pessoas, e que só pode existir a formação de preços através do livre mercado, e que sem livre mercado não existe formação de preços, portanto não é possível cálculo econômico, não existe essa coisa de cálculo econômico, que os ministérios da economia ficam tentando fazer mágica e controlar preços. Isso só gera distorções e piora situações que levam a explosões de consumo e de inflação, e depois quebra de preço, quebra de mercado, coisas que a gente já viu aqui no Brasil N vezes, né? O Milley ele é dessa linha, ele é um economista, ele é da linha libertária. Inclusive o próprio Mises, na década de 60, ele, quando, lógico, o Milley não tinha nem nascido ainda, mas o Mises esteve na faculdade, na Universidade da Argentina, de Buenos Aires, fazendo uma palestra que gerou depois um livro, As 6 Lições de Mises, um dos principais livros sobre libertarianismo, onde ele toca nos pontos centrais da ideologia do libertarianismo. O fato do Milley ser um libertário não significa que ele vai conseguir implementar todas as ideias que ele tem. Ele quer já diminuir, parece que para de 6 a 8 ministérios, né? O que já é então você já vê claramente uma redução da mão do Estado, né? Que isso é uma das premissas do libertarianismo, já é uma coisa que ele quer fazer. Ele já fala em privatizar a companhia de petróleo argentina, o que seria excelente para a Argentina, e provavelmente também teria que quebrar o monopólio, porque não adianta simplesmente privatizar e manter o monopólio numa empresa só. Eu acredito que ele vai fazer isso. Isso traria os dólares que ele precisa para realizar o sonho dele de dolarização da economia, extinção do Banco Central, e isso daí tiraria o controle da moeda das mãos do governo, pelo menos do governo argentino, né? É uma maneira, um contorno, porque na realidade, de qualquer maneira, você fica com o controle do Banco Central americano, né? Mas é um atalho para ele tentar chegar onde ele quer, que é a diminuição do controle estatal da economia. Só que ele não tem os dólares para fazer isso nesse momento. Então a privatização de várias empresas seria uma delas. Inclusive hoje já subiu mais de 20% a Bolsa de Valores da Argentina, indicando que o mercado está bem favorável a essas ideias dele. Então, assim, em um resumo muito rápido é isso. E se vocês demonstrarem interesse em conhecer melhor o assunto, por favor, deixe nos comentários. E aí eu vou continuar fazendo aqui, vou editar o vídeo, que vai ficar em 2 ou 3 partes bem extensas. Então, por enquanto é isso. Agradeço a audiência e até logo.